Iniciamos vendo a equipe de astronautas realizando alguns reparos em um satélite. Um deles está fazendo a troca de um chip seguindo orientações dos cientistas na Terra. De repente meteoritos começam a se chocar contra ele e o satélite. E como consequência o homem morre. O mesmo acontece com a espaçonave que o aguardava, sendo destruída pelos fragmentos de rochas. No complexo do Pentágono é visto nos monitores objetos não identificados. E achando ser possível ataque de mísseis, eles ordenam que aeronaves de combate levantem voo. No escritório da NASA, o diretor Dan pede a toda a equipe para verificar as possíveis causas do que aconteceu. Em um telescópio na Terra, a senhora Dot chama seu marido para jantar, mas o mesmo, chamado Carl, está observando o espaço. E diz que está vendo algo se aproximando, queimando de maneira assustadora. Então ele pede para que ela traga o telefone das pessoas que trabalham na NASA. Ao amanhecer, as pessoas veem as notícias relatando que a espaçonave com os astronautas explodiu pela madrugada. De repente, algo em chamas cai sobre as pessoas da rua. Não é só naquela cidade, mas em vários lugares do mundo objetos em chamas caem, causando muita destruição e caos nas pessoas. O Sr. Dan relata ao general americano que os acontecidos se devem a uma chuva de meteoros, o motivo que destruiu também a nave dos astronautas. A preocupação sobre se a chuva de meteoros já acabou, mas Dan afirma que ainda não tem certeza. Em seguida pode ser vista a destruição causada em Nova York. Dan entra em contato com Carl, e o mesmo repassa as coordenadas do que viu no espaço. Em seguida, os cientistas usam um telescópio Hubble para tirar fotos do local. Em seguida, os pesquisadores analisam as fotos, e logo é identificado como um asteroide. O presidente pergunta qual o tamanho e Dan fala que se aproxima do tamanho do estado do Texas. Questionado qual o dano que pode ser causado, Dan fala que será a extinção global, deixando todos pasmos com a notícia. De repente, um servidor da NASA traz análises de quando o asteroide colidirá com a Terra, e eles têm apenas 18 dias. No mar próximo da China, conhecemos Harry, chefe de uma plataforma de perfuração de petróleo. Ele vai acordar Frost, que pisou na bola novamente com o trabalho, contudo ele pede desculpas rapidamente, deixando Harry desconfiado. Harry verifica o quarto em que ele está e encontra sua filha Grace coberta com um lençol. Com medo do que pode acontecer, Frost sai correndo. Harry vai pegar sua arma e começa a perseguir Frost junto com seu amigo Charles. Ele diz que Harry não vai querer matar seu melhor trabalhador, mas Harry diz que vai só arrancar um pé dele. Grace tenta parar seu pai, mas ele não se importa muito e atira na direção de Frost, o fazendo correr ainda mais. Contudo, não passa de uma brincadeira perigosa. Mais tarde, Harry e Grace discutem sobre a escolha dela em querer ficar com Frost, mesmo seu pai não querendo. No escritório de defesa, o general opina em enviar centenas de bombas nucleares para destruir o asteroide. Mas o cientista Ronald fala que é uma péssima ideia, já que pelo tamanho do objeto não terá efeito considerável nem para destruí-lo e nem para mudar a rota do asteroide. Ronald expõe seu plano, onde mostra o efeito de uma pequena bomba em sua mão, onde por fora não tem efeito nenhum, mas por dentro o efeito destrutivo é eficaz. O general pergunta como farão para perfurar o objeto e Dan diz que trarão o melhor perfurador do mundo, se referindo a Harry. Enquanto isso, na plataforma, o grupo encontra um problema nas perfurações, onde a pressão causa caos no local. Felizmente, com muita experiência, Harry e a equipe consertam os equipamentos e tudo volta à normalidade. Contudo, a causa foi parcialmente provocada por Frost, então Harry o demite. Um helicóptero do exército chega e o comandante da Força Aérea Gal vem chamar Harry por ordem do presidente. Harry pede para levarem junto a sua filha, enquanto pede a Charles para pagar toda a equipe e os liberar. No complexo da NASA, Dan os recebe e os leva para uma sala, onde lá conta o que os espera. O asteroide poderá cair no oceano, e causará ondas de 5 km de altura, varrendo tudo no seu caminho, numa velocidade de 1.600 km por hora. O calor do impacto matará outros milhares e o frio posterior congelará o restante. Dan conta que o asteroide está se aproximando deles a uma velocidade de 35.000 km por hora, e ninguém poderá se esconder da destruição. Momentos depois, Dan fala que Harry montará sua equipe, onde eles irão até o asteroide, perfurarão o objeto celeste, plantarão bombas e sairão para que, em seguida, eles acionem a detonação. Nos momentos seguintes, vemos Harry orientando as buscas por sua equipe. Noonan, o sério. Curlin, o mais forte do grupo. Max, o operador de máquina. Rockhound, um obcecado por beleza feminina. Oscar Choi, um geólogo inteligente. Charles, um bom apostador. E por fim o melhor que Harry conhece. O namorado de sua filha, Frost. Quando o grupo descobre o que precisam fazer, ficam desanimados. Depois que Harry faz um discurso, todos do grupo aceitam seguir com o plano de salvar o mundo. Em seguida, Harry apresenta a Dan e ao general o que alguns do grupo pediram como parte do acordo. O grupo passa por alguns testes físicos e depois mentais com o psicólogo.
Mesmo o grupo sendo reprovado nos testes, o governo os aprova para seguir com a viagem espacial. O grupo se encontra com o Coronel William, chefe do Projeto Secreto X-71. Em seguida, Dan mostra a espaçonave que os levarão para o espaço. A equipe do exército que irá junto com a equipe de Harry é composta por Davis e Tucker, o Coronel William, a piloto Watts, Gruber e Halsey, os responsáveis pelas ogivas nucleares. O grupo de perfuradores passa por testes de pressão e Watts apresenta os trajes que usarão. Em seguida fazem melhorias no transporte que levará eles à superfície do asteroide. Enquanto isso, o colossal asteroide se aproxima da Terra. Estudando a trajetória do ônibus espacial, eles usarão a gravidade da Lua para os impulsionar e se aproximar e aterrissar no asteroide. Depois da aterrissagem, eles precisam detonar a bomba antes que o asteroide ultrapasse o limite seguro, para que os pedaços do corpo celeste passem longe da Terra. Caso contrário, a extinção será inevitável. Mais tarde à noite, fora dos serviços, Harry vê sua filha e Frost em um momento romântico. Sabendo que aquele pode ser um dos últimos momentos deles, sem que eles o vejam não atrapalha e sai do local. No dia seguinte, Harry esclarece o plano e fala que terão apenas 8 horas sobre o asteroide para instalarem as ogivas nucleares na profundidade de 270 metros. Mais tarde, no treinamento aquático, Frost lidera a equipe e orienta na perfuração simulada. Harry pede para ele seguir mais lentamente, mas Frost continua contrariando a opinião de Harry, que observava os dados dos computadores. De repente eles têm problemas e o equipamento para, fazendo a simulação ser cancelada. Todos são tirados para fora e Harry dá outra bronca em Frost. Momentos depois, Harry fala para Dan que ele e a equipe passarão o dia seguinte com suas famílias, para eles lembrarem por que estão indo nessa missão. Cada um passa o tempo como quer. Frost e Grace têm seus momentos românticos. Charles vai ver seu filho pequeno, que mora com sua ex-esposa. Ele conta que algo grande vai acontecer e diz que se arrepende por tudo e espera que ela se orgulhe dele. Em seguida deixa um brinquedo para seu filho, um ônibus espacial. Rockhound, Max e Noonan aproveitam a noite com mulheres. Eles acabam se metendo em uma discussão com outros homens insatisfeitos e são presos em seguida, mesmo Rockhound falando que é astronauta importante. Enquanto isso, um grande meteoro atinge Xangai, levando à morte de milhares de pessoas. Essa destruição força o descobrimento da tragédia que está por vir. As TVs de notícias começam então a cobrir todo o processo que a NASA está fazendo. Em um momento a sós com Grace, Harry se despede de sua filha, prometendo que voltará para ela. E Grace pede para que ele também traga seu noivo Frost vivo. No dia marcado para partirem antes do lançamento, a equipe se prepara e em seguida segue para embarcar na espaçonave. As notícias são anunciadas em todo o mundo, com o presidente americano falando que enfrentarão o Armagedon. A ex-esposa de Charles, ao vê-lo na TV, fala para seu filho que o homem que o visitou antes é o seu pai. As equipes de astronautas são divididas em 2 espaçonaves, Independence e Freedom. A noite chega e o momento da decolagem se aproxima. A NASA confirma todos os sistemas operacionais e autoriza o lançamento das 2 naves. Felizmente, os 2 lançamentos são bem-sucedidos. E após estarem em órbita da Terra, eles seguem para a Estação Espacial Russa, onde o astronauta Lev Andropov os espera para o reabastecimento das naves. Após todos estarem trabalhando no reabastecimento, Frost fica responsável por observar os marcadores de pressão do combustível. Enquanto Lev fala sobre seus familiares, Frost tenta se comunicar com ele, mas o mesmo não está atento. Quando a estação emite um alerta, ele percebe o vazamento e ordena que todos saiam rapidamente. O problema é o vazamento e isso pode gerar uma explosão. Então Frost precisa sair rapidamente da sala de combustível, que já está começando a ter pane e o fogo começou. Lev consegue tirá-lo de lá, mas a porta está fechada e os 2 ficam presos no local. Harry, sabendo disso, tenta voltar para salvá-los, mas não é permitido e é levado à força para dentro da nave para a desacoplagem. Enquanto isso, Lev e Frost conseguem sair por uma escotilha alternativa e tentam correr rapidamente para a nave. Uma delas por pouco não é atingida por destroços da estação. E felizmente os 2 astronautas conseguem chegar na outra nave e entram, antes que as explosões os alcancem. A estação é destruída, mas felizmente ninguém ficou para trás. Faltando apenas 17 horas e poucos minutos para o impacto, o asteroide continua a se aproximar rapidamente da Terra. Momentos depois, as 2 naves iniciam a trajetória de rotação pela gravidade da Lua. Os astronautas passam por turbulências e na Terra Grace torce para que todos fiquem bem. Felizmente, depois de um tempo sob grande força G, as naves passam pela Lua e agora se dirigem para o asteroide. Todos ficam impressionados ao verem o tamanho colossal do asteroide, mas precisam continuar a missão. Os pilotos então iniciam as manobras para se desviar das pequenas rochas e se aproximar em segurança para o pouso. Infelizmente, existem milhares de fragmentos de diversos tamanhos, e um deles acaba acertando os motores principais de uma das naves, e isso a deixa fora de controle.
Os pilotos ordenam que os astronautas sigam para o compartimento de carga e rapidamente eles vão. Contudo, infelizmente as rochas quebram os vidros da frente da cabine dos pilotos e isso os mata. Em seguida a nave Independence cai no solo do asteroide, deixando todos da equipe preocupados. Em seguida Freedom pousa no solo mesmo com dificuldade já que o terreno é complicado, cheio de cristais de gelo. Em segurança os tripulantes da Freedom questionam onde está a outra nave, mas William fala que todos estão mortos. Enquanto isso Dan e sua equipe tentam se comunicar com os astronautas mas não têm respostas. Grace se aproxima para saber mais informações. Logo Dan pede para ela ir para outro lugar, porém ela fala que quer ficar ali. Na Freedom Rockhound fala que William errou o local do pouso. E onde estão é praticamente um bloco de ferro. Nos destroços da Independence vemos um sinal de vida. Frost conseguiu sobreviver ao impacto, mas Oscar não sobreviveu. Lev também está vivo e se encontra com Frost. Depois eles encontram outro sobrevivente, Curlin. O grupo de Harry sai da nave e inicia a análise do terreno. E também buscam se conectar com a Terra. Em seguida eles tentam perfurar o solo, mas não passam de 3 metros, já que o terreno é muito sólido. Na Independence, Frost e os outros entram no veículo terrestre e conseguem sair do compartimento da nave. Enquanto isso, Harry e sua equipe têm problemas em perfurar o terreno sólido. E eles não terão muito tempo, pois o asteroide se aproxima da Terra. Questionados pelo Coronel William sobre o quanto perfuraram, Harry conta que apenas 20 metros. Achando que a culpa é dos não astronautas, William fala que Harry e toda a equipe foram um erro da NASA. Em seguida, William pega uma arma no cofre onde está o aviso sobre o protocolo secundário, deixando Watt surpresa. Sabendo do problema de comunicação, o presidente toma a decisão, pois eles só podem detonar as ogivas nucleares da Terra apenas em 5 minutos na próxima comunicação que tiverem. Depois disso, não terá como. De repente, soldados sob ordem presidencial invadem um complexo da NASA prontos para detonar a bomba. O presidente dá ordens ao comandante e o mesmo inicia o protocolo secundário ligando a bomba. O relógio de detonação da bomba inicia, e Harry e Charles veem isso. William explica o que será seguido agora e diz que precisam sair dali em menos de 3 minutos. Harry é contra o plano e pede para desligar a bomba ameaçando William, porém o coronel mostra a arma. Na NASA, Dan em segredo pede a um de seus subordinados para interromper a conexão. O homem digita vários códigos e antes do pior ele consegue cessar a comunicação atrasando a detonação. Na Freedom, Harry desarma William e Charles derrubam o outro homem. Harry confronta o coronel sobre ele estar seguindo ordem de alguém que está muito longe e não entende as consequências da decisão. E fala que ele e seus homens precisam fazer o que foi pedido para fazer, caso contrário todos da Terra morrerão. Charles vê que a bomba foi reativada. Então Harry pede para que o coronel desligue a bomba. Temendo o pior, o coronel e seu subordinado conseguem desativar a bomba. Em seguida Harry consegue se comunicar com a NASA e diz que não foi legal o que fizeram. Isso deixa a equipe de Dan feliz junto com Grace. A equipe de Harry logo em seguida continua a perfuração do solo, enquanto isso Frost e os dois se deparam com um grande abismo em sua frente. Eles têm um plano para passarem pelo desafio. Todos entram no veículo e aceleram, fazendo o veículo flutuar por meio da leve gravidade do asteroide. Contudo, eles estão seguindo para o espaço e isso não é bom. Na hora de ligar o propulsor, o mesmo não funciona. Então Lev decide sair e consertá-lo. Felizmente Lev consegue consertar e Frost liga o propulsor e eles retornam para a superfície do asteroide. Na Freedom, o processo de perfuração continua, mas Rockhound, vendo uma arma militar, decide atirar com ela e isso causa perigo a todos do grupo. Então Harry rapidamente o derruba. De repente o chão começa a tremer e uma fenda começa a se abrir. Gases explosivos saem do solo e isso causa uma explosão, onde infelizmente destrói o veículo em que Max estava operando. Esse acontecimento deixa todos sem opção, pois o veículo era o último que eles tinham ali, achando que o de Frost foi destruído na queda. Infelizmente o mundo todo recebe a notícia do fracasso da missão. E só resta aguardar o fim de tudo. As pessoas se reúnem em família e as religiões prestam suas últimas orações. Meteoros começam a cair na Terra e um deles destrói completamente Paris. Harry começa a perder a esperança de reencontrar sua filha. E agora é só esperar pelo fim. De repente eles veem ao longe o veículo de Frost e ficam animados, pois agora tem uma nova chance de salvarem a Terra. E Grace tem a feliz notícia de que seu noivo ainda está vivo. Agora o grupo precisa perfurar 80 metros em apenas 1 hora, então Frost inicia a perfuração. Enquanto isso, Rockhound foi preso com fita já que estava surtando anteriormente. A equipe começa a ter problemas na perfuração, mas Harry confia em Frost para ele seguir como quiser. Felizmente a perfuração chega à profundidade necessária e agora é só colocarem a ogiva. Contudo, ao remover os equipamentos, um cano fica preso no buraco e Frost se voluntaria para descer e cortá-lo.
A gravidade do asteroide começa a lançar rochas por todos os lados e a destruição causa pânico em todos. No buraco, um jato de gás empurra Frost para fora. E antes que ele seja enviado para o espaço, Harry agarra o cabo que o traz de volta. Contudo, o caos continua e as rochas caem próximo deles, acabando por matar o subordinado de William. Após o pânico, eles vão aprontar a ogiva e tem a péssima notícia de que o detonador remoto está danificado. Dan comunica isso a toda a equipe na Terra. E a notícia de que um terá que ficar para trás para detonar a bomba manualmente deixa Grace temerosa. Na Freedom, o grupo tira na sorte para ver quem ficará para trás. E nessa situação infeliz, Frost acaba ganhando a responsabilidade. Harry decide descer com ele e apoiá-lo nesse momento difícil. Quando Frost pede para que Harry fale a Grace o quanto a ama, Harry tira o ar do traje de Frost e o puxa para dentro da escotilha e a trava, dando-lhe algo e falando que ele mesmo ficará para trás. Isso deixa Frost triste e desesperado pela decisão de seu amigo. Harry pede para que ele cuide de Grace e se despede pela última vez. Quando Frost aparece para o grupo, deixa todos surpresos pela escolha de Harry, mas eles precisam partir rapidamente, então não há mais nada que possam fazer. Harry decide se comunicar com a NASA e fala com sua filha. Pai e filha têm uma conversa emocionante. E infelizmente tem que se despedirem dessa forma. A equipe escuta o discurso de Harry e fica toda emocionada com a bravura, coragem e sacrifício dele. A comunicação então é perdida e então só resta aguardar. Na Freedom há um problema com os motores, então Watts e Lev descem para consertar. Watts tenta encontrar o problema, mas a experiência de Lev o faz bater nos equipamentos. E isso faz os motores retornarem à atividade. William aciona o propulsor e saem rapidamente do asteroide. Contudo, Harry, que ficou para detonar a bomba, tem problemas com a gravidade do asteroide jogando rochas em sua direção. No entanto, não aceitando o possível fracasso e o asteroide passar pela barreira segura, Harry pega o detonador e aciona a ogiva nuclear. O colossal asteroide parte ao meio com a explosão nuclear. E as pessoas da Terra comemoram felizes e gratas aos astronautas por terem evitado a extinção global. Felizmente, as partes do asteroide se desviam da rota de colisão com a Terra. Momentos depois, a nave Freedom pousa na Terra. Os astronautas saem e são recebidos pelo pessoal da NASA. Frost reencontra Grace. Charles abraça seu filho e ex-esposa. O coronel William cumprimenta Grace honrando o sacrifício do herói Harry. Em seguida, Frost entrega um brasão da Força Aérea para Dan, que está escrito liberdade para toda a humanidade. Dias depois vemos que o casal Frost e Grace enfim se casou e ali estão as fotos dos heróis em exibição. Homens que se sacrificaram para que a humanidade pudesse continuar.